Na sequência, então, vamos ao Dr. Marcelo Perrupato. $20 também. Não, vou cobrir aí o excesso do Renato. Nós somos parceiros. Quando ele gasta mais, eu economizo. E por isso mesmo eu não trouxe apresentação nenhuma aqui, não vou projetar nada. Mas eu queria ter assim uns 10 minutos de conversa, porque toda vez que a gente toca num assunto aqui no Brasil, cada pessoa está pensando num Brasil. Então, às vezes a gente coloca números aqui, uns acham muito pouco, outros acham muito, muito. Então, eu preferi pegar toda a previsão de crescimento macroeconômico com a qual eu trabalho, essas projeções são feitas por uma equipe muito competente aí do sistema FEA, a FI e a FIP aí da Universidade de São Paulo, e que tem demonstrado, desde que nós começamos a retomar o planejamento, por volta de 2005, que nós estamos mais ou menos no caminho certo. Porque o PNLT, na sua primeira etapa, ele previu 4 períodos de 4 anos, de 2008 a 2023, e ele programou, ensaiou uma meta de crescimento para o país, que era a média de 3,4% de crescimento do PIB ao ano. No primeiro ano, eu quase que apanhei do governo, porque o governo dizia que era 6, os outros diziam que era 7. Mas a gente trabalha com média, né? Então, quem pensa a longo prazo, que é uma função absolutamente necessária, até para os grandes conglomerados empresariais, quanto mais para uma política de Estado pensando um país, né? A gente não pode trabalhar muito com voos de galinha. Cresce muito, cresce menos, a gente tem que ter uma meta adiante, bem distante. Como me ensinaram os economistas aí, não pense nem nas suas fronteiras geoeconômicas, como o próprio Pavan colocou aqui hoje. Essa competição não é nem de Estado com Estado, essa competição, no caso do continente sul-americano, não é nem do Brasil com seus vizinhos, mas isso aí é uma competição mundial. Então, não adianta você ficar ensaiando que você é o maior exportador de proteína do mundo, se você não olha para o resto do mundo e vê se tem alguém que também com as mesmas potencialidades e qual é a capacidade de compra deles. Dizer que o Brasil não vai ser afetado por essa crise europeia e americana é um absoluto contrassenso, porque vai mesmo, né? Nós não vamos ficar imunes a isso, não. Essas coisas todas me foram antecipadas. Em 2005, a gente sabia que o mercado americano estava com excessiva exposição ao mercado imobiliário. Eu só não sabia que isso ia desdobrar tão fortemente na Europa, pensei que era uma coisa um pouco mais localizada. Mas, ainda assim, a gente programou um nível de investimentos entre 2012 e 2015 um pouco menor, exatamente por termos sido recomendados que nós íamos sofrer uma pressão de mercado externo um pouco menor do que aquela que estavam vivendo antes. Mas, ainda assim, eu queria deixar com vocês aqui os seguintes números que não são voos de galinha. E é bom que alguém anote isso, né? Porque pode ser que eu não esteja vivo por aqui, lá para 2040, mas se eu tiver, vocês me cobram. E se não tiver, podem me criticar, porque aí eu não vou estar lá para ouvir, tá melhor ainda. Mas nós estamos hoje com um PIB de em torno de 4 trilhões de reais. O Renato botou um número aqui de 2008, eu estou tentando colocar um número aqui que me passaram aqui na minha previsão para 2031, 2035, que é o meu próximo horizonte de planejamento, porque, sinceramente, até 2023 eu acho que não tem novidade nenhuma em termos daquilo
que a gente já ensaiou. Até porque o primeiro período, eu diria que até os 2 períodos do governo do presidente Lula, nós estávamos vivendo às custas daquilo que eu chamei de obviedades nacionais, que estavam lá no programa do Brasil em Ação, Avança Brasil, e que até hoje a gente não deu conta de terminar. Então, era aquilo que o Eliezer Batista fez lá na SAI, naquela época. Nós só não realizamos aquilo porque a economia naquela época ainda estava naquele processo final de reajuste. Hoje a gente tem. Então, vejam bem, se em 2010, entre 2010 e hoje, a gente tem um PIB de 4 trilhões, as nossas previsões aqui é que em 2020 nós vamos estar com 9,4 trilhões de PIB. Em 2030, com 19. E em 2040, com 34. Então, o que nós temos que fazer é programar o Brasil para isso, né? Porque o crescimento do Brasil é igualzinho ao crescimento de adolescente. Ele vai crescer de qualquer jeito, depende de quanta vitamina que você der para ele. Porque se ele crescer e não tiver ossos fortes, ele vai se partir. Então, nós não estamos querendo construir um gigante com pés de barro, que é um país crescendo, e vai crescer mesmo. Eu acho que isso é uma verdade absoluta. Talvez seja uma fatalidade, porque crescer sem infraestrutura aí realmente é uma fatalidade. E nós temos que preparar o Brasil para isso. E o que está acontecendo hoje? O setor de transporte está movimentando por ano aí uns 250 bilhões de reais. É o que circula no setor de transportes durante um ano neste país. Pavan colocou ali, eu estava pensando em qualquer coisa em torno de 10 e 11, mas ele disse que é 12,6. Se a gente estiver raciocinando aí com 12, nós estamos perdendo por ano aqui, com a diferença da logística dos países desenvolvidos com a nossa, nós estamos perdendo por ano um pouco mais do que eu estou conseguindo investir hoje a nível de governo federal, que é em torno de uns 20 bilhões por ano que nós estamos jogando fora com ineficiência. Bom, e o que aconteceu? Quando o Brasil era um país de moeda fraca, essas ineficiências estavam todas diluídas por aí, ninguém nem percebia. Uma inflação muito alta com moeda fraca. O problema agora é que o real é uma das moedas mais estáveis e fortes do contexto internacional. E agora qualquer centavo de real aqui está valendo coisa. Então, a preocupação que o meio empresarial tem hoje é de economizar centavo de real. E aí, prezados, nós temos que atuar fortemente em cima de um problema logístico que o Brasil tem e que eu costumo dizer que a nossa janela é de apenas 10 anos. Porque os nossos companheiros, entre aspas, que aqui não tem companheiro nenhum, a turma dos BRICS, está investindo muito mais do que nós e muito mais rapidamente. E depois tem uma África toda aí por desenvolver, né, que parece muito com o Brasil, todo mundo sabe por quê, porque savana de lá é igual cerrado daqui, a Embrapa está ensinando lá o pessoal a plantar, vendendo tecnologia de produção nos cerrados para lá, e há um movimento muito grande em direção à África, que não conta, felizmente, com algumas vantagens comparativas que o Brasil tem, que às vezes as pessoas esquecem. Uma é que a gente já é uma democracia testada, que eu acho que não volta mais para qualquer regime de exceção. A outra é que nós já criamos uma geração aqui que não sabe mais o que é inflação, porque a nossa, que era a geração X, que agora já tem a Y chegando aí, conviveu com a inflação de 2% ao dia. Eu acho que as multinacionais que andavam por aqui e estavam conosco, e hoje há mais de 100 anos, devem ter vendido muita tecnologia de convivência com a inflação lá para suas matrizes, porque era uma coisa absolutamente estúpida. A gente é que foi se acostumando com isso. Mas era uma coisa suicida. Eu lembro que Maílson foi meu companheiro de governo durante muitos anos, e ele acabou virando ministro da Fazenda, e ele ficou com um recorde que foi para o currículo dele. Ele odeia encontrar comigo, porque eu sempre digo para ele, ó, no seu currículo tinha uma inflação
de 80% em um mês. Ele ficou com isso. Ele fez assim, poxa, não, você é o único cara que me pega nisso. Eu falei, não, mas currículo é currículo, né? Você foi para o Guinness Book por alguma razão. O Guinness Book é uma coisa importante. Ele fica chateado com isso. Mas, enfim. O que a gente procurou fazer, seguindo mais ou menos as pegadas do que o Dr. Eliezer Batista tinha começado a fazer na SAI? Nós seguimos mais ou menos a mesma metodologia. E na época que a primeira versão do PNLT ficou pronta, antes que ela fosse a público, eu tive uma reunião lá no Rio, o Renato estava lá, o nosso ex-ministro saudoso agora, né? Magalhães, né? Rafael Magalhães, de Almeida Magalhães, estava lá, o doutor Eliezer estava lá, e eu disse para ele, olha, estou lhe trazendo um documento aqui, para que saia daqui com a sua bênção, porque a sua voz, em termos de logística no país, é muito forte, né? Então, se o senhor disser que esse programa não está bom, eu não vou nem publicar. Ele olhou, e eu acho que por caminhos um pouco diferentes, nós tínhamos seguido a mesma trajetória, e agora eu conto, inclusive, com a vantagem de ter a macrologística detalhando regionalmente o PNLT dentro da mesma metodologia. Ao mesmo tempo, os estados hoje estão sendo incentivados em fazer seus planos estaduais de logística dentro da mesma metodologia. Nós conseguimos eliminar essa questão de o que é encargo federal, estadual, municipal, porque uma das coisas que o Plano Nacional fez foi declarar que aquilo era um plano federativo nacional, e não federal. E não foi por outra razão que, recentemente, a presidente Dilma esteve aqui em São Paulo e colocou 3 bilhões de reais aí, parte no projeto do Tietê, parte no Ferroanel e parte na conclusão do Rodoanel. E são questões que a gente tem que entender que, no fundo, eu estou cuidando, num caso específico, do Porto de Santos, que eu preciso melhorar a acessibilidade ao porto. O Porto dos Santos não é de Santos, não é de São Paulo e nem é do Brasil. O Porto de Santos é o maior porto do continente sul-americano. Então, é dessa forma que o planejamento de Estado tem que olhar para o Porto de Santos. Nós vamos ter muito problema para resolver lá, porque na medida que você vai melhorando essas transposições aqui, o fluxo para Santos vai se acelerar e nós vamos esbarrar lá em Cubatão, Guarujá. Então, estamos tendo que pensar naquela questão de lá também, né? Porque corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. E em questões de logística, isso é uma verdade absoluta. Você resolve um problema aqui, por isso é que o Renato colocou aqui que a visão tem que ser da origem ao destino, né? Origem fazenda, origem portão de indústria, destino porto na Ásia, na Europa, no continente americano. O PNLT não é uma obra perfeita, ela está sempre sujeita a críticas, talvez essa seja a razão de eu nunca ter feito uma edição muito sofisticada dele. A gente está editando agora a versão 2010 do PNLT, mas o que eu podia resumir para vocês aqui é o seguinte, é que nós temos 10 anos de prazo para gastar 300 bilhões de reais, bem gastos, que são os projetos que estão na nossa carteira para esse período adiante, misturando tudo, ferrovia, hidrovia, rodovia, portos, embora o Ministério de Transportes hoje não esteja lidando nem com parte de aviação civil e nem com a parte portuária. Mas o PNLT cobre essas áreas todas porque eu trabalho com demanda global e essa demanda acaba se distribuindo. Então, o fato da gente não agir nos aeroportos não implica que eu não saiba quantos milhões de passageiros eu estou projetando para cada um desses aeroportos. Isso sai de lá. Isso não implica que a gente não saiba quantos milhões de toneladas vão estar circulando e quais tipos de mercadoria em cada um dos grandes portos brasileiros. Isso também sai de lá. E é assim que a gente subsidia a CEP, hoje é a Secretaria de Portos, já não é nem especial, mas virou um ministério,
e o próprio pessoal da Secretaria de Aviação Civil lá, que também vai no PNLT buscar suas informações. A gente está mantendo esse processo de planejamento porque ele, de alguma forma, incorporou muito o setor produtivo, porque nessas tentativas nossas de retomar planejamento, a gente foi em busca do setor produtivo, para saber o que ele pretendia. E fomos atrás de todos os estados também. Isso deu um grau de credibilidade para o plano, porque lá dentro desse plano tem investimentos lá que são, às vezes, um pequeno trecho de uma transposição de uma cidade, de uma transposição de uma linha férrea que está com velocidade comercial baixa, pode ser 1.000 quilômetros de uma nova ferrovia, como é o sistema de expansão que a gente está fazendo hoje, com a leste-oeste, com a centro-oeste, com o alongamento da norte-sul, com a chegada da norte-sul até o Porto de Rio Grande, só isso dá 1.600 quilômetros, desde Estrela do Oeste até lá. Então, na verdade, do ponto de vista de serviço, Sistema Nacional de Aviação, nós já incorporamos toda uma nova rede de ferrovias que a gente tem que implantar no país. Ela está indo, para e passo. Isso não quer dizer que a gente tenha abandonado as rodovias, né, porque o mito do rodoviarismo foi desfeito por um documento que Geraldo Viana, então presidente da ANTC, publicou aí há pouco tempo, onde ficou muito claro que o Brasil é tão pobre de infraestrutura que nem rodovia ele tem, comparado com outros pequenos países da Europa. Para vocês terem uma ideia, do orçamento de 2012, mais de 70% estão jogados no setor rodoviário. E isso no quê? Na continuidade do programa de restauração de pavimentos, na duplicação de uma série de rodovias que estão aí já com suas capacidades esgotadas, e na construção de algumas rodovias novas mesmo, né? Tipo Cuiabá-Santarém, BR-163, onde lá é um grande atoleiro e a gente está construindo uma rodovia lá. A fatia que a gente está dedicando hoje ao transporte hidroviário, eu acho que está um pouco acanhada ainda, bem que nós tentamos colocar um investimento aí de uns 7 bilhões no PAC 2, acabamos saindo de lá com um de quase 3 bilhões. Mas, enfim, vão cuidar um pouquinho de algumas vias que outrora já foram mais movimentadas. Frederico Bussinha sabe disso. Tietê hoje está com 5 milhões de toneladas, tem capacidade para ir a mais de 20. Tem um forte programa de escoamento do complexo cana, cadeia logística da cana-do-açúcar por lá. Então, alguma coisinha a gente está fazendo timidamente. Eu estou em vias de finalizar a minha contratação do Plano Hidroviário Estratégico, que foi uma licitação internacional, contratada via regras do Banco Mundial. Parece que o vencedor vai ser um consórcio holandês-brasileiro, e nós vamos cuidar de um pouco mais de detalhe no que fazer com os 7 principais eixos hidroviários do país. Isso não inviabiliza algumas coisas que estão feitas objetivamente, tipo, vai explodir o Pedral do Lourenço, vai resolver lá o problema do Tietê. Essas coisas estão a nível de PAC. O resto está a nível de planejamento estratégico ainda. Então, é mais ou menos isso. Eu estou cumprindo aqui minha meta de 5 minutos. Vou estar aqui à disposição dos senhores para algum outro debate. Mas o que eu poderia finalizar aqui é dizer o seguinte, que isso foi colocado aqui pelo Pavan. A gente está com um percentual de PIB muito pequeno ainda em investimento de infraestrutura. E a outra coisa é que, quando alguém fala que o transporte rodoviário está recuperando sua posição, nos 2 últimos anos, isso é uma verdade, porque o que a gente está fazendo em termos de ferrovia e hidrovia ainda não produziu resultados. Então, o crescimento da economia nesses 2 últimos anos está sendo totalmente absorvido
pelo transporte rodoviário de novo. Só que aquela estatística que eu costumo usar no PNLT não envolve área urbana e metropolitana. E uma boa parte do transporte rodoviário, que está nessa estatística aí de 72%, tirando minério de ferro, tem uma forte componente dentro de um transporte que eu diria que é cativo do caminhão, que é a distribuição urbana e metropolitana e o transporte das pequenas distâncias. A minha matriz está se preocupando um pouco mais com o meio rural. Então, nisto aí, é nesta área que a gente está querendo absorver mais transporte por ferrovia e hidrovia do que pelos 1.500 quilômetros para tirar uma soja lá de Alta Floresta e levar para Santos. Isso não tem nenhum sentido, por nenhuma razão, nem econômica, nem ambiental e nem energética. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Eu gostaria de repetir, então, que as perguntas já podem começar a ser encaminhadas aqui para que a gente possa ir organizando-as. De novo, por favor, se identifiquem e me digam a quem a pergunta é dirigida.